Sejam bem-vindos ao canal Natureza Indomável. Nesse vídeo, vocês verão curiosidades fascinantes sobre animais. Eu duvido muito que você saiba pelo menos um terço do que será citado aqui. Aceita o desafio? Então, fique até o final e deixe nos comentários quantos você já sabe. Agora, se inscreva no canal e deixe o like para nos ajudar a continuar crescendo. Muito obrigado e vamos para o vídeo. Ao pesquisar sobre animais na internet, muitas pessoas acreditam que os caracóis são apenas lesmas com conchas. Embora eles sejam parecidos, são espécies totalmente diferentes. As lesmas não precisam de concha protetora, já que todos os seus órgãos internos estão dentro de seus corpos. Elas conseguem se impulsionar para entrar em locais de difícil acesso, como debaixo de troncos de árvores ou dentro de fendas pequenas. Por outro lado, os caracóis são firmemente conectados às suas conchas e não conseguem sobreviver sem elas. Ao contrário dos caranguejos eremitas, que trocam de concha à medida que crescem, os caracóis já nascem com uma concha presa às costas. Seus filhotes têm conchas frágeis que se calcificam com o tempo. Muitos dos órgãos internos dos caracóis ficam dentro da concha e, se ela for quebrada, o animal provavelmente não sobreviverá. Mesmo assim, eles conseguem reparar pequenos arranhões e rachaduras com proteínas e cálcio excretados por seu manto. As tartarugas são parecidas com os caracóis nesse sentido. Elas não conseguem deixar seus cascos para trás, já que o casco é parte integral do corpo. Apesar de conseguirem recolher a cabeça e as patas dentro do casco para se protegerem de predadores, seu esqueleto é fundido com o casco e cresce junto com o corpo. Os coalas se alimentam de folhas de eucalipto, mas existem mais de 600 tipos dessas folhas, e os coalas consomem apenas 30 tipos, ou seja, cerca de 5% do que está disponível. Eles precisam de árvores de eucalipto específicas para se alimentar. Além disso, os coalas dormem 18 a 20 horas por dia, algo em comum com os gatos domésticos. Os ursos polares, por sua vez, não são totalmente brancos. A pele deles é preta, e embora os pelos pareçam brancos, eles são, na verdade, transparentes, permitindo que a luz solar passe e aqueça a pele escura, que absorve o calor. Existe um mito de que cães e gatos enxergam o mundo em preto e branco. Na verdade, eles apenas têm dificuldade em distinguir algumas cores. Alguns especialistas acreditam que os cães enxergam em duas cores, possivelmente azul e amarelo. Já os gatos possuem uma visão noturna excelente e precisam de 7 vezes menos luz do que os humanos para enxergar no escuro. Antigamente, acreditava-se que as girafas eram mudas, mas descobriu-se recentemente que elas emitem sons de baixa frequência durante a noite para se comunicar. Durante o dia, elas se comunicam de forma silenciosa, mexendo as sobrancelhas e as orelhas para alertar umas às outras sobre possíveis perigos. As girafas também dormem cerca de 5 horas por dia, intercalando entre a noite e pequenas sonecas diurnas. As gaivotas são capazes de beber água salgada. Elas possuem glândulas excretoras de sal perto dos olhos, que purificam a água salgada rapidamente, e o resíduo salgado é eliminado pelas narinas. Os pinguins de Adélia são monogâmicos e ficam com o mesmo parceiro durante toda a vida. O macho oferece uma pedra para a fêmea como símbolo de compromisso, e ela pode aceitar ou recusar o presente. As raposas também são consideradas românticas no reino animal. Os machos cuidam das fêmeas e participam ativamente da criação dos filhotes. Os golfinhos possuem a habilidade de dormir com um olho fechado e o outro aberto. Metade do cérebro descansa, enquanto a outra metade monitora o ambiente para garantir sua segurança. Além disso, os golfinhos controlam manualmente suas respirações, o que lhes permite dormir com o cérebro parcialmente ativo. As lontras marinhas são conhecidas por seu comportamento afetuoso. Elas dormem de mãos dadas para não serem levadas pela correnteza. E os filhotes dormem em cima da barriga da mãe. Os avestruzes não enterram suas cabeças na areia quando estão ameaçados.
Esse mito surgiu de uma interpretação equivocada. Na verdade, os avestruzes abaixam a cabeça para examinar seus ovos enterrados, já que precisam garantir que os ovos sejam aquecidos uniformemente. Em situações de perigo, eles podem se jogar no chão e ficar imóveis. Um mito popular sobre os tubarões é que eles só conseguem respirar enquanto nadam. Embora alguns tubarões precisem se mover para forçar a água a passar pelas guelras, outros, como os tubarões enfermeiros, conseguem bombear a água para as guelras, mesmo parados. Todos os tubarões, no entanto, não têm bexigas natatórias e afundam se pararem de nadar. Pesquisadores descobriram que os gatos são menos propensos a responder a seus donos, mesmo quando ouvem seus nomes. Isso se deve à evolução. Os gatos se aproximaram das pessoas inicialmente atraídos pelos ratos que comiam grãos, mas sempre mantiveram uma certa independência. As aves são os únicos dinossauros sobreviventes, tendo evoluído a partir de terópodes que corriam sobre duas patas. Isso inclui desde o Tiranossauro Rex até os avestruzes e beija-flores. Os flamingos são naturalmente brancos. Eles adquirem a coloração rosada por causa do beta-caroteno presente nas algas e pequenos crustáceos que consomem. Da mesma forma, o consumo excessivo de alimentos ricos em beta-caroteno, como cenouras, pode causar uma leve mudança de cor na pele humana. Por muito tempo, marinheiros relataram avistar polvos gigantes durante suas viagens, o que era considerado um mito. No entanto, em 2014, cientistas tiraram a primeira foto de um polvo gigante, confirmando sua existência. Alguns desses animais podem atingir 13 metros de comprimento. Os mosquitos de fato picam algumas pessoas mais do que outras. Eles são atraídos por indivíduos com tipo sanguíneo, e também por cores como verde, preto e vermelho. É possível colocar um tubarão em transe apertando seu focinho, um fenômeno chamado de imobilidade tônica. Essa técnica interfere nos receptores do tubarão, causando uma sobrecarga de sinais no cérebro. Os elefantes não têm medo dos ratos propriamente ditos, mas, por terem uma visão ruim e movimentos lentos, podem se assustar com qualquer criatura que se mova rapidamente ao redor deles. O camaleão, embora famoso por mudar de cor, não faz isso para se camuflar, mas sim para regular sua temperatura e se comunicar com outros camaleões. Quando os cães ofegam, muitas pessoas acreditam que eles estão suando, mas suas glândulas sudoríparas estão localizadas nas patas. Ofegar ajuda a resfriar o corpo, evaporando a umidade das passagens nasais, línguas e pulmões. As abelhas geralmente respeitam territórios humanos e não atacam sem motivo, ao contrário das vespas, que são mais agressivas e podem atacar mesmo se apenas passarem perto de seu ninho. Os flamingos não nascem rosados. Eles adquirem essa coloração devido ao beta-caroteno presente nos crustáceos e nas algas que consomem. Sem essa dieta específica, os flamingos permaneceriam brancos ou cinzas. O que muitos não sabem é que, assim como os flamingos, nós, humanos, podemos ter uma mudança na cor da pele se consumirmos grandes quantidades de alimentos ricos em beta-caroteno, como cenouras. Embora essa mudança seja sutil, é uma prova de como a alimentação pode influenciar a aparência de uma espécie. Além disso, as lontras marinhas, conhecidas por seu comportamento afetuoso, possuem uma característica que as torna ainda mais fascinantes. Quando dormem, elas seguram as mãos umas das outras para evitar que a correnteza as leve para longe. Esse comportamento não é apenas um exemplo de companheirismo, mas também uma adaptação inteligente ao ambiente em que vivem. Os filhotes de lontra marinha, por sua vez, dormem sobre a barriga da mãe, mantendo-se seguros e aquecidos. Outro comportamento curioso é o dos golfinhos, que conseguem dormir com apenas metade do cérebro, mantendo a outra metade alerta para monitorar o ambiente e garantir a segurança contra predadores. Essa habilidade é essencial para sua sobrevivência, já que precisam subir à superfície para respirar de tempos em tempos. Os golfinhos, além disso,
São mamíferos extremamente inteligentes e capazes de formar laços sociais complexos, semelhantes aos dos humanos. No reino dos insetos, os mosquitos também têm suas peculiaridades. Eles são atraídos por diferentes fatores, como o tipo sanguíneo. Pessoas com sangue do tipo O são picadas com mais frequência do que as de outros tipos. Além disso, cores como preto, vermelho e verde atraem mais mosquitos. Essa preferência não é completamente entendida, mas está relacionada à forma como os mosquitos percebem o calor e o dióxido de carbono emitido pelos seres humanos. Ainda sobre comportamentos interessantes, os pinguins de Adélia são um dos exemplos mais encantadores de monogamia no mundo animal. Eles formam pares que duram a vida toda, e durante a época de acasalamento, o macho oferece à fêmea uma pedra como símbolo de seu compromisso. Se a fêmea aceitar, os dois constroem juntos o ninho onde seus filhotes serão criados. Esse comportamento romântico é compartilhado por outras espécies, como as raposas, cujos machos são altamente dedicados às fêmeas e aos filhotes, participando ativamente na criação. Algumas estão diretamente ligadas à sobrevivência em ambientes extremos. Os ursos polares, por exemplo, não são realmente brancos. Sua pele é negra, o que lhes permite absorver calor do sol, e seus pelos são transparentes, refletindo a luz de maneira que pareçam brancos. Essa adaptação é essencial para a sobrevivência no Ártico, onde as temperaturas são extremamente baixas e os animais precisam maximizar a absorção de calor. Falando em sobrevivência, outro exemplo impressionante é o das tartarugas marinhas. Assim como os caracóis, elas estão intimamente ligadas às suas conchas. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, elas não podem abandonar suas carapaças, já que essas fazem parte de seus esqueletos. A concha cresce junto com o corpo da tartaruga e oferece proteção contra predadores. É interessante observar que, apesar de sua aparência lenta e desajeitada na terra, as tartarugas são nadadoras extremamente ágeis e podem percorrer longas distâncias no oceano. Uma outra curiosidade fascinante vem das girafas, que por muito tempo foram consideradas mudas. No entanto, descobriu-se que elas emitem sons de baixa frequência durante a noite para se comunicar, embora durante o dia prefiram uma comunicação silenciosa, utilizando o movimento das orelhas e sobrancelhas para alertar umas às outras sobre perigos. As girafas dormem apenas cerca de 5 horas por dia, divididas entre a noite e pequenas sonecas diurnas. Outro mito desvendado é o de que os tubarões precisam estar constantemente em movimento para respirar. Embora alguns tubarões realmente precisem nadar para forçar a água a passar pelas suas guelras, outras espécies, como os tubarões enfermeiros, conseguem bombear a água para as guelras mesmo quando estão parados. Todos os tubarões, no entanto, compartilham uma característica interessante. Eles não possuem bexiga natatória, o que significa que, se pararem de nadar, afundam no fundo do oceano. Os avestruzes, conhecidos por serem as maiores aves do mundo, também têm uma característica notável: eles podem beber água salgada. Graças a glândulas especializadas próximas aos olhos, eles conseguem excretar o sal da água que consomem, permitindo que sobrevivam em ambientes áridos, onde a água doce é escassa. Além disso, ao contrário do que se pensa, avestruzes não enterram a cabeça na areia quando estão com medo. Esse mito surgiu da observação de avestruzes abaixando a cabeça para verificar seus ovos enterrados. Ainda no mundo das aves, é fascinante saber que as aves são os únicos dinossauros sobreviventes. Elas evoluíram a partir de terópodes que viviam no período Jurássico, sendo descendentes diretos de criaturas como o Tiranossauro Rex. Esta conexão com o passado distante nos lembra que os dinossauros não estão completamente extintos e que muitos dos animais que vemos hoje carregam características evolutivas de seus ancestrais. Outro animal frequentemente subestimado é o elefante. Eles não têm medo de ratos, como muitos acreditam,
mas podem se assustar com qualquer coisa que se mova rapidamente perto de seus pés, devido à sua visão limitada e à sua lentidão de movimento. No entanto, são animais altamente sociais e inteligentes, capazes de formar laços profundos com outros membros de sua manada. Por fim, algo que poucas pessoas sabem é que o camaleão, famoso por mudar de cor, não o faz para se camuflar. Na verdade, as mudanças de cor são uma forma de regular a temperatura corporal e também de se comunicar com outros camaleões. Essa adaptação evolutiva é fascinante e mostra como a natureza encontra maneiras engenhosas de garantir a sobrevivência e a reprodução de suas criaturas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Como eu pedi no começo, comente quantas curiosidades você já sabia. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima.